Esse vídeo conta com o apoio da editora Estética Torta, que está lançando o livro Seu Madruga, Vila e Obra. Ainda está na fase da pré-venda, mas quem comprar até o dia 30 de setembro vai ter o seu nome eternizado na lista de agradecimentos. Pois é, o seu nome registrado nessa obra do querido Madruguinha. O livro está bem diferente daquela primeira tiragem que saiu em 2010. É uma nova edição com novos conteúdos, está sensacional. Link para compra tá na descrição. Nossa série sobre os dubladores de Chaves ainda não acabou. Faltam poucos personagens pra gente comentar, inclusive ela. A senhorita do 71, Miss Clotilde. Bora conhecer as vozes por trás da Bruxa do 71? Então, pegue o seu cãozinho Satanás e vem com a gente. Se você acompanha essa série sobre os dubladores de personagens de Chaves que estamos fazendo há alguns meses, você já deve saber um pouco mais sobre os lotes que chegaram aqui no Brasil. De qualquer forma, eu vou dar uma geral aqui para quem caiu de paraquedas, não ficar boiando no assunto, mas eu já vou te dizer para assistir a nossa série de dubladores, porque afinal de contas, ainda é tempo. Os links de alguns episódios que fizemos estão aqui no card, depois você vai lá ver. A primeira companhia que realizou a dublagem de Chaves aqui no Brasil foi a Maga, entre os anos de 84 e 92. Mais especificamente em 83, começaram os primeiros testes, depois tivemos lotes em 84, 88, 90 e 92. Mas afinal de contas, o que faz essa tal de Maga? Ou melhor, quem é Maga? Não sei! Basicamente, essa cooperativa realizou toda a dublagem de Chaves que nos acostumamos a ver ao longo de décadas no SBT. Chaves, olha aqui! Não quero! O meu pai disse que você tem que ir até a Pra Vila mim não Bis. me interessa o que disse esse pacote de osso seco. E o Marcelo Gastaldi, que era o dublador do Chaves e diretor de dublagem, ficou responsável por selecionar dubladores para cada personagem do seriado. Até que nos antigos estúdios da TVS, que hoje em dia é o SBT, quem ele encontra ali no meio do corredor tomando um cafezinho de boas? O monstro do espaço. A Helena Samara, a mais marcante voz da bruxinha. Pouca gente sabe, mas esse é o nome artístico de Lia Calme, uma mineira filha de pais lituanos que deu voz a vários personagens icônicos, como por exemplo a Vilma dos Flintstones. Agora vou tirar-lhe o sabão, Dino, e tudo será terminado. E o seu nome artístico nasceu como uma promessa para sua mãe, que trabalhava na 25 de março, aqui em São Paulo, em uma fábrica de chapéus. E bem próximo tinha uma loja de tecidos chamada Tecidos Samara. Ela sempre gostou bastante desse nome e o Helena surgiu porque já existiam muitas atrizes chamadas Lia. É interessante pensar nisso, né? Afinal de contas, foi uma forma de se diferenciar e conseguiu. E vamos combinar também que a voz dela encaixou perfeitamente na Bruxa do 71. Eu não sei por que foram escolher a mim. Ah, e como mostramos esse trechinho do Festival da Boa Vizinhança, não se esqueça que o Festival 2021 tá chegando. É o nosso festival que vai acontecer no dia 15 de outubro, às 7 da noite, e vai ser uma live abrilhantada pela presença de vocês. Ah, e o Festival da Boa Vizinhança é 100% beneficente. O link da vaquinha tá na descrição e também na aba de comentários. Vai lá, se você puder, doe, contribua com o que você tiver disponível, que couber no seu orçamento. Se não couber, não tem problema nenhum, pode vir pra festa, ou melhor, deve vir pra festa do mesmo jeito. Só veio, tá bom? Eu vou na festa e você não vai. Claro que vai, Kiko. Todo mundo tá convidado, mais do que convidado, pro Festival da Boa Vizinhança Vila do Chaves 2021. Não fala mais nada disso, porque senão você vai se ver com a bruxa, hein? E eu viro do avesso essas bochechas de mamão macho, ouviu? Mas voltando a falar dela, que já foi beijada pelo diabo, a Dona Clotilde foi interpretada pela atriz Angelines Fernandes. E a Helena Samara deu voz a essa atriz em praticamente todos os materiais que existem em versões brasileiras. Aliás, dá uma olhada nessa cena em espanhol para comparar o timbre da atriz com o timbre da dubladora. Tú tocas este pollo y te desinflo a golpes los cachetes de marrana flaca. E eu não sei vocês, mas quando eu escuto assim, eu fico pensando que a voz da Helena Samara tem mais a cara da Bruxa do 71 do que a voz da
própria atriz. Vocês também sentem isso? Manda nos comentários. E já aproveita para mandar nos comentários também a resposta da palavra-chave de hoje, que é: qual é o momento mais marcante da Bruxa do 71, na sua opinião? Pode ser um bordão, pode ser uma cena específica, pode ser uma palavra, enfim, pode ser qualquer coisa, você que manda. Eu particularmente acho a Dona Clotilde uma personagem fundamental e muito engraçada. Enfim, manda sua opinião que eu quero ler tudo. Bem, se eu me perdesse numa ilha deserta, também me interessaria em algo para ler. Ah, sim, Sim. por exemplo. As mãos do marinheiro tatuado. Nos 4 lotes de dublagem da Maga, a Helena Samara deu voz à Dona Clotilde e aos demais personagens da atriz Angelines Fernandes. Aliás, se você assiste o nosso canal, você já deve saber que os dubladores acompanham os atores e não necessariamente os personagens, né? Já tomou café? O que disse? Se você já tomou café. E aí, em 97, a CNT Gazeta comprou as últimas temporadas do programa Chespirito, e quem fez a dublagem foi o estúdio BKS. Só que aí, nos poucos episódios em que a Angelines aparece, quem deu voz às suas personagens foi a dubladora Jessi Fonseca. Seu Madruga, eu soube que faleceu um parente seu. Sim. Mas como lamento, seu Madruga. Não sabe o quanto lamento realmente. Eu quero lhe dar os meus sinceros pêsames. Reconhece essa voz? Na Maga, a Jessi deu voz à Dona Edviges, a louca da escadaria. E aí, quando a CNT passou a dublagem para Paris e Vídeo, os responsáveis chamaram a Helena Samara novamente para dublar a Bruxa do 71. Porém, o contrato da emissora com a Televisa se encerrou antes mesmo desses episódios serem exibidos. E aí a gente nunca ouviu esses registros, tadinha da bruxa. Então, o SBT foi lá e comprou uns episódios do programa Chespirito e mandou para a Gota Mágica dublar. E aqui a gente consegue perceber que a Angelines Fernandes já não estava mais com a voz tão forte assim. Por conta dos seus problemas pulmonares, ela acaba parecendo meio cansada, sabe? Rogelio Guerra! ¿Me puede dar un autógrafo? Claro, por supuesto. Mas Helena ainda estava ótima, então meio que aperfeiçoou esse trabalho quando realizou a dublagem. Em vez de ficar dizendo bobagens, por que não me ajudam a levantar? Ai, desculpa, Tá bom. Dona Clotilde, mas eu não posso te levantar. Posso saber por quê? Porque o diabo já a beijou. E o próximo lote foi produzido uns anos mais tarde, entre 2005 e 2006, no estúdio Gábia. A Helena ainda estava nativa e mandando muito bem, mas infelizmente esse é o último lote que conta com a participação dela, pelo menos no seriado clássico. Que tal? Obrigada, senhor Barriga. Espero não lhe causar muitos problemas. Não, Com não. licença. Claro. Esses episódios fazem parte da coleção de DVDs que foi lançada pela Amazonas Filmes, e eu sei que muitos fãs torcem o nariz para essa dublagem, mas eu devo dizer que tem muitos dubladores clássicos participando desse trabalho, então já sabem, né? Sem preconceitos, queridões e queridonas. Eu sou da mesma opinião. Sim, porque o amor é... Na década de 80, o SBT tinha o seu próprio estúdio de dublagem, mas depois que ele foi fechado, a emissora teve que mandar dublar os episódios em um outro lugar. E a escolhida foi a Herbert Richards. E sim, é aquela mesma que você ouviu o nome no começo de muitos e muitos filmes que assistiu na televisão. Versão brasileira, Herbert Richards. Mas como o estúdio fica no Rio de Janeiro e a maior parte dos dubladores de Chaves residem em São Paulo, o SBT alugou os estúdios Álamo para captar as vozes paulistas. E foi exatamente aí que a Helena Samara fez a sua última participação, dublando a nossa eterna Bruxinha do 71, logo que chegaram aqui no Brasil os primeiros episódios da primeira temporada do desenho animado de Chaves. Bom dia, seu Madruga. Bom dia. Como vai o negócio? A senhora viu algum discurso de deputados pela televisão? Vi, sim. É pior. E infelizmente, em 8 de novembro daquele mesmo ano, a Helena Samara faleceu devido à falência múltipla de órgãos. Então, a Beatriz Loureiro foi a sua substituta. E o curioso é que logo que os episódios do desenho animado de Chaves chegaram no Brasil, ela foi cotada para dublar a Bruxa do 71 desde o começo. Mas os fãs protestaram e queriam muito que a Helena fosse mantida. Então o SBT acabou acatando isso por maioria de votos. E depois do falecimento da dubladora clássica, a Beatriz finalmente entrou em campo, ou melhor,
no estúdio de dublagem e dublou com maestria as demais temporadas do desenho animado. Ainda não secaram. Ai, que hora ruim para começar a chover. Ai, sai pra lá! O trabalho foi muito legal e poucos anos depois, o SBT encomendou a dublagem de mais alguns episódios do seriado clássico. Se eu não me engano, foram 14 novos episódios e 9 foram regravados. Afinal de contas, era bom deixar tudo padronizadinho para transmitir por igual, né? Então, olha só esse trechinho da última parte do Festival da Boa Vizinhança, por exemplo. Homem insensato que acusa a mulher sem madruga. Não é isso. Sem ver que sois seu madruga. Não quero dizer. Essa é a voz da Beatriz Loureiro, que migrou do desenho para o seriado. E agora que tudo tá fazendo sentido, chegou aquele momento. Então agora a gente já pode comer, não é, Kiko? Não, ainda não é hora de comer. É hora de curtir esse vídeo, deixar o seu joinha e se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo para que muitas pessoas conheçam o nosso trabalho. Não custa nada, é rapidinho, poucos segundos, poucos cliques. É bom pra você, bom pra gente, todo mundo fica muito feliz. Inclusive eu, o Nhonho. Ok, deixa, não vou ficar imitando mais o Nhonho não. Mentira, eu vou sim! Ele está bêbado. Agora vamos falar do lançamento do jogo El Chavo Kart, que chegou aqui em 2014. Então, o jogo precisava de uma nova dublagem. E você acha que a Beatriz foi chamada novamente para dar voz à Bruxa do 71? Não. Na verdade, tirando o Nelson Machado, que é a eterna voz do Kiko, não temos a participação de mais nenhum dublador clássico no game. Então, quem ficou responsável para dar voz à Bruxa do 71 foi a Flávia Campos. Sim, eu vou ganhar. Tem uma dama passando. E aqui dá pra perceber que a voz da bruxa ficou um pouco diferente, perdendo aquele toque talvez da idade. Porque eu também sofri muito de insônia durante a minha juventude. E ainda se lembra? E claro, ainda falta falar do último lote de dublagens que foi realizado quando Chaves e Chapolin estrearam no Multishow. E aliás, um breve comentário, eu acho que ninguém esperava por essa, né? Eu me lembro que na época, até porque não faz tanto tempo, eu fiquei meio, ué, do nada, Grupo Globo, Chaves e Chapolin, que é a cara do SBT, nunca imaginei isso acontecendo, mas o resultado foi super positivo. Só que mais uma vez, a dubladora da Angelines Fernandes foi substituída, pois a Beatriz estava doente. Portanto, ela não pôde fazer a dublagem da personagem naquela ocasião. Então, quem assumiu os microfones foi a Isaura Gomes. E o mais legal de tudo é que a Beatriz e a Isaura são muito amigas, então ficou tudo em casa. Homem insensato que acusa a mulher sem madruga. Ai, não digo... Homem insensato que acusa a mulher que não gruda, sem ver que sois seu madruga. Não, quero dizer... O único problema é que a Isaura queria ir mais na linha da voz original da Angelines Fernandes, enquanto os responsáveis pela dublagem orientaram para que ela fosse mais na linha da Helena Samara. Então ela não ficou tão contente assim com a situação, mas de qualquer forma o trabalho ficou realmente muito legal. E é muito legal ver como um profissional vai adaptando, aprimorando e até melhorando os trabalhos aqui e ali, e assim, a arte necessita disso, e é por isso que ela se mantém viva o tempo todo. Só assim, Chaves e Chapolin vivem para sempre. Naturalmente, isto merece um prêmio. E quando a gente fala na Dona Clotilde, a primeira coisa que vem à cabeça são os momentos em que ela dá em cima do seu Madruga, né? Porque afinal de contas, quem resiste a esse galã? Inclusive, esses momentos são verdadeiras aulas de chaveco. Então, se quiser aprender um pouquinho com a eterna senhorita Clotilde, eu te indico assistir o vídeo que a gente fez aqui dela dando em cima do seu Madruga, um monte de chaveco maravilhoso, um monte de apelidinho carinhoso. Tenho certeza, manda pro crush que é baita sucesso, hein? E é por isso que a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.